João capítulo 4, eu vou ler com você os versículos 23 e 24. Jesus está conversando com uma mulher, e dentre tantas coisas que esse texto nos revela, ela indaga a Jesus acerca do lugar correto, onde o Senhor Deus Todo-Poderoso deveria ser adorado. Porque ela e os samaritanos, sendo ela uma samaritana, adoravam a Deus em um determinado monte ali em Samaria. Já os judeus, os demais israelitas, que não se davam bem com os samaritanos, e aqui é assunto para uma outra oportunidade, adoravam a Deus em Jerusalém, no templo. Então Jesus aproveita a indagação desta mulher e ele exorta essa mulher novamente, até mesmo porque ele já havia trazido outras exortações, e não só exortações para ela, mas ensinamento. E ao exortar e ensinar essa mulher, ele deixa claro que o mais importante não é o lugar onde Deus é adorado, se era naquele monte em Samaria, como ela falou, ou no templo em Jerusalém, como os demais israelitas diziam, mas que o importante era adorar a Deus em espírito e em verdade. Tanto que o texto diz, João 4, 23, quem achou diga amém. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém, igreja? Você crê nessa palavra? Então eu leio o versículo 24 e você lê em seguida. Vamos lá. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você crê nessa palavra? Então que se ocupe suas mãos e vamos aplaudir com muita alegria e com muita fé o Senhor e a sua palavra. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, a tua palavra vai ser pregada agora, que eu diminua e que o Senhor cresça. Remove todo bloqueio, todo obstáculo, não deixa nada atrapalhar. Envia essa palavra com poder e autoridade, e que essa palavra vá e produza o resultado para o qual é mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Muito bem, sentem-se, por favor, escutem atentamente. Muitas pessoas, inclusive muitas pessoas que fazem a obra de Deus, ministros de louvor, obreiros e até alguns pastores neófitos, é verdade, tem um conceito um tanto limitado acerca da adoração. Por quê? Porque muitos entendem a adoração como algo que é feito tão somente com cânticos, com músicas e primordialmente no altar. Por exemplo, há quem ache que adorador é aquele que canta. O ministro de louvor, seja o que canta, seja o que toca. Inclusive, as pessoas mais neófitas na fé e até mesmo leigas
na palavra de Deus acham que se elas cantarem em suas casas, se elas tiverem o hábito de cantar hinos de louvor ou músicas cristãs, gospel, como falamos no século 21, elas estarão adorando a Deus. Uma pessoa que canta muito, que tem o hábito de cantar bastante em casa, na igreja, ela considera-se uma adoradora. Ela não deixa de ser uma adoradora, mas quando ela entende que louvar a Deus é apenas cantar, ela está reduzindo em muito o que é ser verdadeiramente um adorador. Amém, igreja? Mas eu quero que você aprenda e guarde isso no coração, que biblicamente falando, adorar a Deus não se resume a louvar ou a cantar. Aliás, a primeira vez que a palavra adorar aparece na Bíblia, lá no livro de Gênesis, ela aparece dentro de um contexto de renúncia, dentro de um contexto de sacrifício. Eu quero pedir para você ir comigo para o livro de Gênesis, mais precisamente no capítulo 22, onde o versículo 4 e o versículo 5 dizem assim, acompanhe aí por favor, Gênesis 22, versículos 4 e 5. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Diga comigo, e havendo adorado, tornaremos a vós. Quem é esse que fala aqui nesse texto? Abraão. Deus havia falado com Abraão e havia pedido seu filho Isaque, o filho no qual ele amava, o filho da promessa, em sacrifício. E conforme Deus havia pedido, Abraão obedeceu e não negou o seu filho a Deus. E quando ele está dirigindo para um monte chamado Moriá, ele dá ordem para os seus empregados, para os seus criados, ficarem em um determinado lugar, aponta para o lugar aonde ele e Isaque iriam, a saber, o monte Moriá, e diz: fiquem aqui, porque eu e o menino iremos, e depois de adorar, tornaremos a vós. O Abraão foi cantar lá no monte, igreja? Não. O Abraão possuía algum instrumento? Não. O Abraão foi cantar um hino de adoração ali? Não. Ele foi apresentar o quê? Um sacrifício. Porque a adoração, ela está ligada ao sacrifício e não apenas ao louvor, aos cânticos, como muitas pessoas entendem. E por entenderem, e talvez até mesmo por terem sido ensinadas assim, tem gente que se considera adorador. Por quê? Porque vem na igreja, como por exemplo, na comunidade cristã Paz e Vida, que tem por liturgia do culto, pelo menos 20 a 30 minutos de adoração, e nesses 20, 30 minutos, ela canta 2, 3 louvores, às vezes até mais, adora juntamente com os ministros do altar, aprende as canções, começa a cantar, cria o hábito de cantar em casa, e hoje com o auxílio do telefone celular, você pode ouvir louvor e cantar louvor aonde quer que você esteja, mas simplesmente por isso a pessoa diz: eu sou um adorador. E há quem diga: eu sou um adorador por excelência.
E há quem diga: eu adoro a Deus em espírito e em verdade, porque inclusive quando eu estou adorando na igreja ou na minha casa, eu sinto a presença de Deus. Entretanto, não é só cantar. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, nós acabamos de ler, ela está ligada a sacrifício. Adorar é sacrificar, primordialmente. Quem compreende isso, diga amém. Para você ter ideia, a primeira vez, ou quando os cânticos foram introduzidos ao culto a Deus no templo, foi no período monárquico, milhares de anos após esse período aqui. E foi no reinado de Davi. Ah, pastor, mas eu já li na Bíblia que, por exemplo, a Miriam cantava, dançava, e a palavra nos mostra momentos que o povo de Israel cantou, se alegrou, mas não necessariamente adorou ao Senhor. Em muitos casos, o povo cantava para se alegrar, para se divertir. A música, o cântico em si, sempre foi algo presente na humanidade e não necessariamente era usada para a adoração a Deus. Davi foi aquele no qual instituiu, introduziu as músicas, o cântico na adoração no templo. Eu quero que você leia comigo aqui, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 6, primeiro livro de Crônicas, abra aí por favor. Capítulo 6, eu vou ler os versículos 31 e 32, onde diz assim, ó: estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor. Repito, estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume, o seu ministério. E aí na sequência vem a lista de todos os levitas, ministros de adoração. Levitas, cantores, levitas, ministros de adoração. Porque ao longo dos anos, muitos começaram a chamar os músicos, os que cantam no altar, de levitas. Mas na grande realidade, todo aquele que faz a obra de Deus, na porta, na intercessão, na Santa Ceia, no evangelismo, nas visitas, entregando uma literatura, orando pelas pessoas, também é um levita, porque levita foram aqueles no qual Deus separou para o serviço sacerdotal, aqueles que iriam cuidar do tabernáculo, posteriormente do templo, da casa de Deus. Levita não é apenas quem canta no altar. Amém, minha gente? Levita é aquele que se separou, que foi separado para fazer a obra do Senhor, independente da atribuição que a ele foi confiada na igreja. Eu sou um levita, a diaconisa Conceição que está aqui é um levita, todos que fazem a obra são levitas também. Amém, minha gente? Agora, o problema é que muitos passaram a chamar apenas os que cantam no altar de levitas. Mas existiam os levitas, por exemplo, que cuidavam do sacrifício que o povo levava,
Os levitas que cuidavam, por exemplo, do altar do incenso, dos pães da proposição, e também no reinado de Davi, olha quanto tempo depois, no reinado de Davi, posteriormente no reinado de Salomão, aqueles que iriam cantar, louvar a Deus no altar. Quem compreende isso, diga amém. Não necessariamente este altar aqui, como nós vemos hoje, até porque não existia altares assim naquela época. Amém, minha gente? Mas seriam aqueles separados para louvar a Deus. Até então, a adoração estava associada primordialmente ao sacrifício que era feito, às renúncias que eram feitas. Aquele ou aquela que sacrificava a Deus, esse verdadeiramente era aquele que adorava ao Senhor com o seu sacrifício. Quem está compreendendo? Pastor, eu quero ser esse adorador. Eu não quero apenas cantar músicas na igreja ou na minha casa. Eu não quero apenas simplesmente cantar um louvor e dizer que adoro a Deus. Como que eu posso ser um verdadeiro adorador, adorar a Deus em espírito e em verdade? E como o Senhor acabou de dizer, adorador é aquele que faz sacrifícios, renúncias. Então vá comigo a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo de número 34. Marcos 8, 34. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer ser um verdadeiro adorador, meu irmão? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Quer ser uma verdadeira adoradora, minha irmã? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga o Senhor. Adorador de verdade não é aquele que abre a boca para cantar. Adorador de verdade é aquele que se nega a cada dia, toma a cruz e segue o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses são os verdadeiros adoradores. Deixa eu falar uma coisa para você. Aprenda de uma vez por todas. Carregar a cruz, meu irmão, não é carregar problema. Carregar problema não é carregar a cruz. Tem gente que tem um problema sério, sim, um problemão. Aí diz assim: esse é a cruz que eu carrego. Essa é a cruz que eu carrego. Quando, por exemplo, o problema da pessoa é o filho ou a filha. Uma mãe aflita, que sofre com o filho problemático, ou com a filha problemática. Aí muitas vezes a pessoa não tem entendimento. Aí ela diz: ô pastor, ora por mim, porque essa menina é a cruz que eu carrego. Esse menino é a cruz que eu carrego. Quando não é, é o cônjuge. Às vezes a irmãzinha está ali na igreja, firme, forte, servindo a Deus. Aí ela tem um marido que é só Jesus na causa. Complicado o marido dela, tem vícios ainda, não quer saber de Deus, briga com ela porque ela vem à igreja, fala mal do pastor, chama o pastor de ladrão e ainda diz que ela leva o dinheiro para o pastor. Aí ela diz: ô pastor, esse homem é a cruz que eu carrego. E há quem fica doente, quem nunca ficou doente? Mas há quem fica doente com doenças crônicas, com doenças permanentes. Aí a pessoa já tem uma doença, ou vem tratando uma doença há muito tempo, alguns até anos. Aí a pessoa diz: essa doença é a cruz que eu carrego. E alguns até acham que Deus quer que a pessoa carregue essa cruz.
Deus quer que eu carregue essa cruz. Essa é a cruz que eu tenho que carregar para seguir a Jesus. Não. Cruz não é problema. Problema não tem que ser carregado. Problema tem que ser resolvido. Enfermidade tem que ser sarada. Filho ou filha problemática tem que se converter a Jesus e passar a dar orgulho a ti. Marido problemático tem que ser liberto. Mulher problemática tem que ser transformada. Dívidas tem que ser todas elas pagas e você tem que prosperar, e com a ajuda de Deus assim será. Você está passando por uma luta, por uma prova, por uma provação, e não carregando cruz, porque isso não é cruz. E luta, provação, um dia chega ao fim, e Deus vai te ajudar a vencer todas elas, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Agora, carregar a cruz, minha gente, é você lutar primeiro contra o pecado. Por quê, pastor? Porque o pecado fará com que você venha cair, se afastar de Deus, e para não cair, você vai ter que fazer renúncias, sacrifícios, e é aí que você se torna um verdadeiro adorador. Porque você vai ser aquela mulher que, por mais que a tentação venha, aquele homem que, por mais que venha a tentação, você vai negar a si mesma, a sua carne, os prazeres dessa vida, vai vencer o tentador e não vai cair no pecado. Isso é ser um verdadeiro adorador. Porque tem muita gente que entra aqui com todo carinho e com toda sutileza, eu falo isso, e louva a Deus. Quando o ministro do altar diz: levanta as mãos, quase toda a igreja levanta as mãos. Só a igreja agora, vamos adorar. Queremos o teu nome engrandecer. Canta comigo, igreja. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. É bonito, né? Sim ou não? Aí quando sai daqui, vai fazer um monte de bobagem. Ele é um verdadeiro adorador? Não. Ele apenas cantou uma música. E Deus nem recebeu. Porque ele não é adorador coisa nenhuma. Ele apenas está cantando junto com a igreja. Então nós temos que pensar nisso. Adorar é carregar a cruz, é negar a si mesmo. E carregar a cruz e negar a si mesmo é lutar contra o pecado. O que adianta, minha gente? A gente vir aqui, levantar as mãos, cantar hinos de adoração, louvores que exaltam o nome do Senhor, e quando sai da igreja, na primeira oportunidade, já cair nas tentações do pecado? Isso não é ser adorador. Isso é ser apenas um cantor, um repetidor de palavras. Eu não estou falando só da igreja, não. Eu tenho que incluir o altar também. Porque o povo desviado é o povo que canta no altar. Eu conheço um monte. Daqui saem os maiores desviados. É incrível, gente. É incrível. Eu lembro de uma igreja que eu fui auxiliar. Tinha praticamente 30 ministros de louvor no altar. Eram 3 bandas no domingo. 3 bandas no domingo. Eu passei um tempo em igrejas. Quando eu voltei naquela igreja, não tinha mais nenhum. 90% deles desviados. Alguns mudaram de igreja, glória a Deus, pelo menos estão com Cristo. Mudar de igreja é uma coisa que acontece.
Mas a maioria, ou a esmagadora maioria, todos desviados. Cantando para Deus aqui, em cima do altar, e quando descem do altar, fazendo um monte de coisa errada. São adoradores, igreja? Para ser gentil, no mínimo ou no máximo, né? São músicos que sabem até tocar um instrumento, e até bem. Tem até uma voz bonita, uma voz agradável, porque para cantar tem que ter uma voz agradável também, né? Eu também não concordo com esse negócio de, para Deus o que importa é cantar. Não, para Deus tem que ser o melhor. Para Deus tem que ser aquilo que a gente entrega de melhor qualidade. Amém? E quem está no altar tem que estudar, tem que se aprimorar, tem que se aperfeiçoar, para entregar para Deus o melhor. Até para a irmãzinha, para o irmãozinho, não querer ir embora da igreja porque o irmão canta ruim, né? Isso acontece, tem gente que só vem uma vez. Tem gente que só vem uma vez, infelizmente. Adorar é lutar contra o mundo, minha gente. O verdadeiro adorador é aquele que não é amigo do mundo. Amém? Aqui, em João capítulo 15, leia comigo o versículo 18. João 15, versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Amém, igreja? Ser um verdadeiro adorador é negar a si mesmo, é carregar a cruz, e para isso você não pode ser amigo do mundo, você não pode compactuar com as coisas do mundo, porque aquele que é amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem? Inimigo de Deus. Então as pessoas estão tendo uma percepção muito errada do que é adorar. Adorar não é você cantar apenas. A adoração genuína e verdadeira é aquela que você faz com o seu testemunho de vida, com o homem de Deus que você é, com a mulher de Deus que você é, com a tua conduta e com o testemunho que você dá. Quem está compreendendo, diga amém. E não apenas cantando. Porque cantar, todos podem cantar. Mesmo os que, porventura, têm um pouco mais de dificuldades. Mas cantar, todos podem cantar. Amém? Agora, nem todos que cantam adoram. E aqui há uma diferença gigantesca em relação a isso. Não queira ser um cantor ou uma cantora, queira ser um verdadeiro adorador. E para ser verdadeiro adorador, tem que ter renúncia, tem que ter sacrifício, tem que ter testemunho, tem que ter vida no altar. Talvez você não tenha nenhuma voz bonita para cantar, e nem queira cantar, mas você pode ser um verdadeiro adorador, com o teu testemunho, com a mulher de Deus que você é, com o homem de Deus que você é, muito mais do que muitos que sobem no altar, que se dizem adoradores, mas não são. E você, na sua simplicidade, no seu caráter, na sua conduta, está entregando para Deus
todos os dias a verdadeira adoração. Quando Deus se inclina e Ele sente um cheiro suave, é o bom perfume de Cristo que você exala, que sai da sua vida, não porque você canta, mas porque você adora a Deus com o teu caráter cristão. Amém, igreja? Quem recebe essa palavra? Oh, glória! Vamos ficar de pé, adoradores do Senhor.